Bom, pessoal, então aqui eu vou fazer a gravação dessa aula falando sobre vetores e algumas características deles para usarem no alcance horizontal, né, no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo no vácuo, que você vai ter que entender o que são componentes vetoriais e como calcular o tamanho ou módulo deles. Então aqui a gente vai começar falando. Vamos falar sobre localização. Então, um vetor nada mais é do que um orientador. A gente pode definir ele como um ente matemático que vai ter três características. Ele vai ter um tamanho, vai ter uma direção e um sentido. Então, aqui, ó, imagine que você está nessa região aqui e deseja ir para essa outra região aqui, ó. Igual como você faz no Google Maps, né, para localizar uma cidade, uma rua, um estado, alguma coisa assim. E aí, se eu disser apenas que é para você ir, você tem N caminhos aqui, ó. N ruas para chegar até aqui. Então, o correto seria o seguinte, que além de eu falar da posição que você está e a posição que você vai chegar, eu tenho que orientar vocês com a direção e o sentido. Se vai ser, ó, vira à esquerda, vira à direita, vá na horizontal, desça pela vertical, certo? Se for o caso aqui de olhar nesse panorama, você tem as orientações vertical e horizontal. Lá para o condutor, ele só vai ter em frente, virar à direita e virar à esquerda. Ou voltar, no caso, se a rua permitir isso. Então, nós sabemos que os vetores são importantes por quê? Porque eles localizam as pessoas no espaço ou através de coordenadas, né, geográficas, no caso, cada ponto desse aqui, cada cidadezinha, ou cada loteamentozinho desse é um ponto representando no espaço o começo de um vetor para alguma região, e aí a gente usa geralmente o plano cartesiano para indicar essa localização. Então, em matemática e em física, um vetor é a representação geométrica, né? A gente vai desenhar isso no plano cartesiano, de uma grandeza física que vai ser dotada de intensidade. Essa intensidade aqui ela pode ser também chamada de módulo. Módulo, direção e sentido. A direção a gente tem horizontal, vertical e diagonal. Já o sentido tem para direita, para esquerda, para cima ou para baixo. Então, se for horizontal, eu posso ir para a esquerda ou para a direita. Se for vertical, a gente tem para cima ou para baixo. E se for diagonal, aí a diagonal pode ser subindo ou descendo. Certo? Então, são as características da direção que a gente pode ter, né? Indicada pelo sentido. Em muitas situações, um corpo pode ter mais de uma velocidade, ela pode variar, né, no trajeto, mais de uma aceleração, ou ainda estar sujeito a mais de uma força. Nós vamos ver que para um corpo estar em equilíbrio, o conjunto de forças, né, que vai atuar sobre um corpo, que vai entrar ou não em movimento, a soma vetorial dele tem que dar zero. Então, sei lá, vamos supor que a gente tenha um objeto lá que está parado e a gente quer calcular a resultante. Então, como ele está parado, ele está teoricamente sem ação direta das forças. Existem as forças, só que na hora que eu vou fazer a resultante, né, para saber para onde é que está indo as forças, elas vão se anular. Então, o resultado final vai ser o vetor nulo. E o vetor nulo ele é representado por um zero e uma setinha em cima do zero. Certo? Então, essa setinha aqui é para dizer que a grandeza ela é vetorial. Certo? Aí, nesse caso, a gente tem que calcular a velocidade resultante, a aceleração resultante ou a força resultante do móvel. Então, como a gente já conhece, as grandezas como massa, temperatura, volume, densidade, pressão ou energia cinética, coisas que a gente vai ver mais para frente, né, em hidrostática e quando a gente vai falar de conversões de energia ou transformações de energia,
nós precisamos utilizar as grandezas escalares. Por quê? Ela vai ter um número e uma grandeza. Por exemplo, massa. A gente pode pegar lá 20 gramas. Ou seja, tem um valor e tem um indicativo aqui de unidade, ó, que vai ser dado em gramas. Já se a gente necessita de mais informações, como por exemplo, a gente viu, para localizar um ponto, a gente precisa de direção e sentido, a gente vai usar as grandezas vetoriais. Então, elas vão ter um valor numérico, igual à grandeza escalar, que também é chamado de módulo ou intensidade, da unidade, da direção e do sentido para serem definidas. Então, nesse caso, a gente tem os vetores, certo? Então, um vetor, a gente vai ver mais para frente, como é que a gente desenha um vetor, esboça um vetor, um conjunto de vetores. E aí a gente vai ter que entender que a gente precisa do valor numérico, da unidade, da força, no caso, se for uma força, por exemplo, a gente 20 newtons, por exemplo, 20 newtons. Nós vamos ver isso mais para frente, mas só um exemplo aqui, a gente tem 20 newtons, uma força, que é o valor numérico. A unidade está aqui, ó, que é dada em newtons. A direção a gente pode botar sendo horizontal. Vamos imaginar que a gente tem um bloquinho aqui, ó, sendo empurrado para frente. Então aqui na horizontal essa força, vamos chamar aqui de F, com a setinha para cima, fazer que ela é uma grandeza vetorial. E o sentido a gente pode entender, como a gente está nesse plano aqui, a gente está indo para a direita, porque está apontando para a direita, certo? Então o vetor ele aponta também para onde está indo. E aqui tem a notação, ó. Um vetor vai ser uma seta, certo? O vetor V, então V vetorial, com essa setinha em cima. Ele vai começar no ponto A e vai ter um ponto P. E a notação é essa daqui, ó. Se eu quero um vetor, é V vetorial, essa setinha quer dizer vetorial. E o módulo do vetor pode ser duas barrinhas paralelas com o vetor vetorial dentro, ou o V sozinho, certo? Tá? Que é o módulo do vetor. Aí eles podem ter, por exemplo, eu tenho AB aqui, ó, apontando para a direita, DC apontando para a esquerda, certo? Então ele começa numa ponta e termina na outra. EF apontando para a esquerda também, GH apontando para a direita, XY apontando para a esquerda e ZT apontando um pouquinho inclinado na diagonal. Então o que é que a gente pode concluir? Que a AB, então o vetor AB, né, ou segmento AB, quando tem duas letras maiúsculas com uma seta em cima, isso aqui é chamado de segmento. Pode ser chamado de segmento de reta, certo? Mas vamos deixar aqui só um segmento orientado. Um segmento, ele é diferente de CB. Por quê? Porque ele tem sentidos opostos, ó. Um é para a direita, outro é para a esquerda. Já AB, ela é diferente de GH. Por quê? Porque eles têm modo diferente. O tamanho são diferentes, ó. O tamanho de A comparado com o GT aqui, ó, GH, ele é sempre menor. Então ele tem faltando um pedacinho aqui, ó. Então o tamanho de A é diferente do tamanho de GH. E aqui a gente tem AB diferente de ZT. Por quê? Porque ele tem direções diferentes, ó. AB ele está na horizontal, já ZT ele vai estar apontando para a diagonal. Mas só a gente pode concluir que o tamanho de AB, ou módulo de AB, ele é igual ao módulo de CD, ó, CD aqui, que é igual ao módulo de EF, que é igual ao módulo de ZT. Então, o que é que pode mudar aqui? Apenas a orientação. Se for para a direita é positivo, então vamos supor que aqui seja 3. Então, aqui tem o tamanho 3. Aqui vai ter também o tamanho 3. Só que como é para a esquerda, é negativo. Então, menos 3. EF também é negativo. Para a direita tem o mesmo tamanho, menos 3. E ZT, mesmo sendo nessa região aqui, a gente também vai voltar 3 positivo. Então, um módulo é uma forma de representar um número, ele sendo positivo, negativo ou nulo, para deixar ele sempre positivo ou nulo. Então, por exemplo, quanto é que vale a B? 3. Então, 3. CD vale menos 3, ó, mas como está em módulo, também vai valer 3. EF
também está negativo, ó, menos 3. Então aqui, módulo positivo. E ZT também vai valer 3. Ó. Por isso que os módulos são iguais. Por quê? O módulo de um vetor, ele vai deixar sempre ou positivo ou nulo o valor do módulo do vetor em si. Então, ó, se eu botar 2 em módulo, sai 2 daqui dentro. Se eu colocar menos 2 em módulo, vai sair 2 também daqui de dentro. E se eu botar 0 em módulo, também vai sair 0. Então, ou sai 0, ou sai o valor sempre positivo. Aqui a gente tem uma soma vetorial. E lembre-se, a soma vetorial, ela é diferente do módulo dos vetores. Ó. Certo? Então, aqui eu tenho um vetor AB, que eu vou chamar aqui de V1, ó, V vetorial 1. E aqui BC, ó, V vetorial 2. Então, o vetor resultante é a união de onde ele começa para onde ele termina, ó, que eu chamei aqui V de S, ó, V vetorial S. Então, o tamanho que eu podia ir de A para B e de B para C, eu posso ir direto de A para C com o vetor VS. Ó. Por isso que eu digo que o vetor VS, ele é a soma vetorial de V1 mais V2. Ó. Só que os módulos são diferentes. Ó. Lembre, o módulo é o tamanho do vetor. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar uma regra aqui, a gente nunca ia conseguir somar V1 com V2 em módulo, como é o caso aqui embaixo. Ó. Somar V1 com V2 para ser igual a VS. Ó. Vai ser sempre o quê? Diferente, porque a gente está trabalhando com módulo. Só vai ser igual se for os vetores propriamente ditos. Então, no caso aqui, ó, a linha que começa no primeiro e termina no último. Aqui tem outros exemplos, ó. A gente tem aqui, ó. Se eu pegar o vetor AB e depois juntar com o vetor CB, ó. Então a gente pode unir o ponto B com o ponto C, ó. Deixar um ponto em comum aqui, juntar os dois vetores e fazer um vetor resultante aqui, ó, de V para S. Então a gente tem a soma vetorial dos dois vetores. Aqui também, ó, aqui a gente tem um vetor V1, vetor V2, vetor V3, vetor V4. E aqui eu tenho o vetor S, que é o vetor resultante. Então começa onde começa todos eles e termina no último vetor. Ó. Então, vou dizer que o vetor resultante vai ser a soma vetorial de todos os vetores. Aqui do mesmo jeito, ó, menos eles sendo paralelos entre si, ó, um em cima do outro, o vetor AB e temos o vetor BC. Ó. Então, o resultante é a soma dos dois vetores. Ó. É como colocar um ponto aqui e pegar o vetor AB e o vetor BC e juntar os dois. Ó. Já aqui, a gente tem um vetor V1 e aqui a gente tem o vetor V2. Ó. Só que está em sentidos contrários. Ó. Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular o VS como sendo uma sobra. E lembre-se, a gente não consegue subtrair dois vetores. Então, o que é que acontece quando o vetor tem o sentido contrário ao primeiro? Se ele tem o mesmo sentido aqui, ó, então posso dizer que vetorial S é igual a V1 mais V2. Já aqui embaixo, não. Ó. Aqui embaixo eu não posso subtrair, porque se esse aqui está contrário ao primeiro, então isso aqui é negativo. Ó. E a gente não pode fazer isso. Ó. VS, vetorial S, é igual a V1 menos V2. O que a gente pode fazer vai ser o seguinte, ó. V de S é igual a V de 1 mais o vetor oposto, né, negativo aqui, ó, de V2. Aí eu consigo transformar uma subtração numa soma. Aí isso aqui pode existir. Esse aqui a gente não pode utilizar. E no caso, se o vetor for como diagonal, como foi no primeiro exemplo lá, ó, a gente pode usar essa regra do paralelogramo, que a gente vai ver mais para frente, em algum exercício, para fazer a soma vetorial desses vetores, porque vai ser os complementares, ó. É como se tivesse um triângulo aqui, ó. Certo? Mas aí a gente vai só usar um ou outro exemplo na lista de exercício aí, que vai vir depois.
Aqui tem um exemplo, ó. Se a gente pegar 3 vetores e juntar os 3, ó, temos o vetor V1 que começa aqui, ó, e vai até aqui. Depois o vetor V2 que começa onde termina V1 e vai até esse extremo aqui. E temos o V3, ó, que começa onde termina o V2 e vai até o começo de V1. Então, se a gente consegue montar uma linha poligonal fechada, não é? A gente tem uma linha poligonal fechada, não tem vetor resultante aqui. Então, na hora que a gente somar os 3 vetores, ó, perceba que da onde a gente saiu, a gente voltou para o mesmo lugar, mesmo ponto em comum, ó. Então, se a gente voltou para o ponto inicial, a gente não teve um deslocamento propriamente dito. Então, nesse caso, a gente chama de vetor nulo ou vetor zero. Então, na hora que eu fizer o vetor resultante aqui, que eu somar V1 com V2 com V3, ele vai dar o vetor nulo, que é o vetor zero. Aqui temos o exemplo. Dados os vetores A e B, cujos módulos valem, respectivamente, 6 e 8. Então, o módulo de A, então a gente já pode fazer a seguinte aqui, ó. O módulo de A vai valer 6 e o módulo de B vai valer 8. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode pegar o vetor A, a gente começa aqui, ó, e vai até aqui, e nessa ponta juntar esse pedaço de B, ó, para ficar igual aqui, ó. Certo? Se a gente tem um sentido contrário do outro, a gente pode fazer como se fosse um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. O A continua para baixo e o B eu coloco aqui para cima, ó. Não precisa nem eu colocar ele aqui, ó, que eu queria substituir ele aqui, ó, para fazer o vetor aqui, ó. Que no caso daria o mesmo, né? A gente só fazia o espelhamento do vetor aqui para cima. Então é duas formas de fazer aqui essa composição vetorial. E aqui, ó, a gente vai fazer o espelhamento para baixo, vai montar como se fosse um triângulo aqui, e aí a gente pode usar o teorema de Pitágoras, ó. Então isso aqui é o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então aqui o vetor resultante VS, então VS ao quadrado vai ser igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o módulo do segundo vetor ao quadrado. Lembre-se, quando a gente vai para essa fórmula aqui, tudo é tratado como módulo. A descrição vetorial fica no desenho, certo? Essa setinha aqui em cima, não precisa repetir ela aqui, ó. Então, quanto é o módulo de A? O módulo de A vale 6, ó, segunda questão, e o módulo de B vale 8. Então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. 8 ao quadrado vai dar 64. Somando os dois vai me dar 100. Como o V está ao quadrado aqui, ó, o VS ao quadrado, então VS é igual a raiz quadrada de 100. Então nesse caso VS vale quanto? 10, ó, porque 10 vezes 10 é 100. Então assim eu consigo obter um vetor resultante utilizando a estratégia do teorema de Pitágoras. Outro exemplo, determine o módulo, né, o valor, o tamanho dos vetores AB e A mais B e A mais C. Ó. Como aqui a gente tem o vetor A junto com o vetor B na mesma direção, eu posso repetir ele aqui na frente. Ó. O tamanho de B vai valer 2. Ó. Então eu posso botar ele aqui na frente. Ó. Então eu posso colocar o vetor AB. Então a soma vetorial vai ser quem? Esse tamanho todinho aqui, ó, daqui até aqui, ó. Esse é o tamanho do vetor AB, A mais B no caso. Já A mais C, você vai ver que o A ele vai estar 3 unidades para frente, né? 3 casinhas para frente, e o C vai ser 2 unidades para trás, ó. Então eu ando 3 para frente e 2 para trás, então vai sobrar uma unidade. Então, em outras palavras, está aqui, ó. Quem está um na frente do outro é só somar. Porque aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 5. A soma, né? O módulo da soma. E aqui o A para frente, o C para trás, ó. Então A mais C, esse pedacinho que sobrou. Então o A mais C vai ser a subtração vetorial. Se aqui em cima eu tenho 3 e aqui embaixo tenho 2, então a soma vetorial aqui em módulo vai ser igual a 1, porque só sobrou uma casinha aqui, ó.
certo? E cuidar na notação. Módulo da soma vetorial do vetor A com o vetor C. Temos o vetor oposto, né, que a gente viu que a gente usa para fazer uma subtração de vetores. Não existe, teoricamente, uma subtração vetorial. Tem uma subtração de módulos, né? Um módulo menos o outro, mas uma vetorial não existe. Então a gente tem que transformar uma subtração em uma soma, como a gente fez no exercício. O exemplo, né, que a gente viu ali no início do material, em que a gente tem um vetor nulo. Então eu tenho que converter o quê? Se ele está, por exemplo, para a direita, aqui, ó, 2 unidades, que é o tamanho dele, ele pode inverter o sentido para ficar negativo, e aqui fica menos 2. Ó. Então isso é chamado de vetor oposto ou vetor versor. Certo? Isso aí a gente determina como se fosse o vetor versor, que é o oposto do vetor original. Então aqui tem outro exemplo. Dados os vetores A e B, cujos módulos valem 6 e 8, determine graficamente a vetor diferença. No caso aqui, ó, o vetor diferença, que é A menos B. E depois calcule o seu módulo. Então o que a gente vai fazer? A gente já tem o tamanho de A, que é 6, e o tamanho de B, que é 8. Então a gente quer calcular essa diferença e depois calcular um módulo. Então, para calcular a diferença, a gente sabe que não existe diferença de vetores, né? A gente transforma a subtração numa soma. Bota um sinal de mais e coloca o vetor oposto dentro aqui para fazer a soma. Então, ó, o que a gente tinha? O vetor A era para baixo, ó, o sentido era para baixo, e a direção era vertical. Já o vetor B era para direita e a direção era horizontal. Já se a gente quer fazer aqui o oposto, para fazer o vetor oposto de B, B vai ser invertido para trás, para ficar menos B, ó, para ser o vetor oposto de B. Então, nesse caso aqui, a gente faz a soma vetorial aqui, ó, inverte o sentido de B, como a gente acabou de fazer ali, e agora junta. Começa aqui no ponto de A, desce, e aqui no final de A eu junto aqui esse começo de B, ó, para ele ficar uma espécie de um triângulo, ó, com essa figurinha aqui embaixo. O A ele está descendo, e aonde termina o A eu começo o menos B, ó. Para o vetor diferença, no caso aqui, vai ser onde começa o A e termina o B, ó. Por espelhamento, né, ou por simetria, esse vetor pode também aparecer aqui em cima, ó, que eu vou chamar de menos B, como é o exemplo daqui, ó, tá vendo? Ele mudou de posição, ele saiu daqui de baixo e foi aqui para cima também. Não tem nenhum problema não, porque essa parte de simetria, ela parte da formação de triângulos, então é permitido fazer isso. E aí, como a gente já tem os valores, agora é só calcular o vetor de diferença. Por quê? Como ele gerou para mim um triângulo, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras de novo, ó. Teorema de Pitágoras. Porque o triângulo ele vai ser o quê? Retângulo. Ele vai ter um ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, esse quadradinho com a bolinha dentro, com um pontinho dentro, ele quer dizer um ângulo de 90 graus. Então, VD ao quadrado, né, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que aqui são os módulos. Então, VD ao quadrado vai ser igual ao módulo de A. O módulo de A é 6, ó. E lembre-se na questão, ó, dado dois vetores A e B, cujos módulos valem respectivamente. Então, nessa ordem aqui, ó, o A vale 6, porque vai vir primeiro, e o 8 que vem depois, ó, é para quem vem depois, no caso o B aqui, ó. Certo? Então, essa palavra respectivamente é para dizer que na mesma ordem que eu citei os vetores, eu tenho os valores correspondentes dos módulos dele na sequência. Então, aqui eu vou colocar o 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, vai ficar 36 mais 64. Depois vou ter que calcular a raiz quadrada de 100, que vai me dar o valor 10. Então, o vetor diferença, nesse caso, vai valer 10 unidades. E aqui a gente tem a componente vetorial, que a gente vai precisar calcular. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque a parte de trigonometria pertence ao segundo ano. Então, a gente vai saber como é que decompõe e que existe o seno e o cosseno aqui, ó, porque eles são elementos da trigonometria.
Então, nesse caso aqui, ó, para a gente fazer uma soma vetorial de um vetor resultante, então, se eu tenho um vetor V aqui, ó, no plano cartesiano, eu vou ter duas componentes. Vou ter no eixo do x o Vx e vou ter no eixo do y o Vy. E aí, quando for no Vx, a gente vai usar o cosseno. Então, o que é o módulo de Vx? Tá aqui, ó. O módulo de Vx é igual a V vezes o cosseno de θ. Porque aqui a gente vai usar o cosseno quando tiver no eixo do x. E no eixo do y a gente vai calcular o Vy. Então, o módulo de Vy é igual a V, o módulo de V, vezes o seno do ângulo. Então, o ângulo é esse aqui, ó. O ângulo é θ. Então, eu vou achar esse vetor aqui que vai estar no eixo do y, ou no sentido que é vertical, e o Vx no sentido horizontal. E lembre-se, vetorial x e vetorial y são vetores componentes do vetor V. Já Vx e Vy são componentes do vetor V'. Ou seja, aqui não são vetores, são apenas componentes. Então, são valores em módulos que estão correlacionando aqui, ó, o vetor V. Certo? Então, esses valores de seno e cosseno do ângulo, eu vou ter que usar uma tabela de valores notáveis, ó, que vocês vão ter que aprender ela, pelo menos, para achar os valores. Então, que é essa daqui, ó. Então, eu vou ter os ângulos básicos de 30, 45 e 60. Então, ó, se eu quiser o seno de 30, ele vai valer 1/2 para mim, ó. Ou aparecer lá 0,5. Se eu precisar calcular o cosseno de 30, a gente vai usar o mesmo esquema. Só que aí o que acontece? A gente vai precisar utilizar algumas coisas diferentes. Por exemplo, se a gente estiver utilizando diretamente aqui da tabela, vocês vão ter que vai ser raiz de 3 dividido por 2. Se eu perguntar isso numa tabela, num valor hipotético, alguma coisa assim, esse valor aqui, quando eu calcular ele vai me dar o valor de 0,86, 87 aproximadamente. Certo? Então, geralmente a gente tem esse valor prontinho. A gente vai apenas saber que ele existe e como eu vou calcular as coisas. E por último, a tangente, ó. A tangente de 30, se a gente for calcular, vai dar raiz de 3 sobre 3, ou 0,58, se não me engano aqui o valor, que vai dar 0,57, 3502, 692 e por aí vai. Então aqui a gente tem um arredondamento para duas casas decimais, então vai ficar 0,58. Já quando for 45, que lembre-se, 45 é um ângulo de alcance máximo. A gente vai precisar desse valor de 45 aqui, por quê? Ele vai me dar a maior altura, não a maior altura em si, mas digamos assim, se a gente for lançar um objeto sob um ângulo de 45 graus, ele vai ter o maior alcance possível, certo? E uma altura, então quanto maior for a angulação, maior a altura. Só que como eu quero o maior deslocamento, né, no eixo do X, por exemplo, vamos jogar uma bola aqui, ó, e a gente for chutar essa bola foi para cá, ó. Quanto mais íngreme eu chutar essa bola, ó, maior será a altura. Consequentemente, menor vai ser o alcance dela. O alcance vai ser a distância que vai percorrer aqui, ó. Primeiro ela percorre isso aqui e depois ela percorre isso aqui, ó. Então perceba que quanto maior for a altura, menor é o deslocamento que ela vai ter no eixo do X. Então, se esse ângulo aqui vale 45 graus, ela vai ter o maior alcance possível, que é o melhor caso, é quando o ângulo é de 45 graus. E se eu precisar dos valores de seno, cosseno e tangente, como eles são iguais, ó, a tangente vale 1. De cara, a gente já tem 1. E se a gente precisar do seno de 45, vai ser raiz de 2 sobre 2, ó, ou 0,71 aproximadamente. Certo? Mesmo jeito aqui, ó, 0,71. E aqui embaixo, se a gente for calcular para 60. Como 60 ele é complementar de 30, ou seja, 30 graus mais 60 graus, eu vou ter 90 graus aqui, ó.
Então eles são ângulos complementares, ó. Um complementa o outro para que a soma dê 90 graus. Então, se eles são complementares, o valor do seno de 60 é o cosseno de 30. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 aqui, ó, igual ao cosseno de 30. Ó. Então, aqui vai dar 0,87. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que vai ser 0,5. E a tangente de 30, quando a gente for calcular, a de 60, aliás, a gente vai ter o inverso disso aqui, ó. Então, a gente vai ter uma fatoração diferente. Vai ficar 3 sobre raiz de 3, ó. Aí vai multiplicar raiz de 3 sobre 3, né? Que no caso seria esse primeiro caso. E aqui embaixo também, ó. Então, ó, 3 raiz de 3 sobre 3. Posso cortar 3 com 3, ó. Então, eu vou ter um raiz de 3. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma racionalização de denominadores, ó. Eu eliminei a raiz do denominador, fazendo uma espécie que a gente pode chamar lá, quando for uma parte composta, de conjugado. O conjugado do fator racionalizante de uma fração em que você tem uma raiz quadrada no denominador. Então, que é chamado de racionalização. É só para assumir com ela do denominador da fração. Racionalização. Certo? Então, se a gente precisar da tangente de 30, a gente tem raiz de 3, que é a mesma coisa de 1,73 aproximadamente. Certo? Mas esses valores aí eu vou dar na questão só para vocês fazerem as componentes. Então, ó, imagina aqui, ó, um avião ele vai subir com o vetor V e ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, se a gente for voltar lá, a gente vai saber que se a gente for calcular por seno, vai valer 1/2 ou 0,5. E se for por cosseno, vai valer raiz de 3 sobre 2 ou 0,87. São os dois valores possíveis para a gente utilizar na questão, porque o ângulo vai ser de 30 graus. Então tá aqui, ó. Então o avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo, que no caso aqui é esse vetorzinho V, ó. E com 30 graus de inclinação, que é o nosso θ. Então, o nosso θ é igual a 30 graus em relação à horizontal. Determina as componentes de velocidade na horizontal do eixo X e no eixo Y. Então, eu quero que você calcule quem é meu Vx e quem é meu Vy. Então, essa é a regra. E aqui, ó, são dados que o seno de 30, ó, é 0,5, que a gente viu um valor lá. Esses zeros aqui não importam aqui. Foi só para, digamos, dar uma distraída. E esse cosseno de 30 aqui, ó, a gente colocou lá 0,87. Mas também pode ser esse 0,866. Por quê? Quando esse número aqui, ó, ele for maior do que 5, a gente arredonda a casa à esquerda em uma unidade. Ó. Então, aqui seria para 7. Se esse valor aqui for menor do que 4, a gente deixa ele quieto. A gente não faz nenhuma alteração. Certo? Então, são os dois valores que eu vou usar. Quando eu for usar o seno de 30, vou usar 0,5. E quando for o cosseno de 30, 0,87 é os valores que eu vou utilizar na questão. Então, tá aqui, ó. Se eu quero calcular as componentes, vou ter que calcular quem é meu Vx. E nós vimos que no Vx a gente calculou pelo cosseno. Então, quem é o módulo de Vx? Vai ser o módulo de V vezes o cosseno de 30. Então, quem é o módulo de V? Então, tá aqui, ó, a velocidade propriamente dita. Então, vai ficar 200 vezes 0,866, porque foi dado na questão, ó, que é o valor do cosseno de 30. Então, eu vou achar que meu Vx vai ser 173,2 metros por segundo. Essa aqui na horizontal, ó, com relação ao eixo X, que é essa formulazinha aqui, ó. Já se eu quiser a componente vertical, que é essa daqui, ó, então eu vou usar o seno de 30, ó, porque eu estou decompondo esse vetor V em dois adjacentes, ó. Esse de baixo que é o meu Vx e o de cima que é Vy. Então aqui eu vou utilizar a mesma coisa, só que agora utilizando o seno. Então quem é meu Vy? É o valor de V vezes o seno do ângulo que eu estou trabalhando, no caso aqui 30, então seno de 30. Ó. Então vai ficar 200 vezes 0,5, que no caso aqui é metade, né? Esses zeros aqui não importam. É metade de 200, que no caso aqui vai dar 100 metros por segundo. Então isso quer dizer o seguinte, que se ele vai sair nessa direção aqui na diagonal, ele vai a 200. Se ele fosse sair reto do chão, só apenas subindo, ele ia sair a 100. E se fosse para sair aqui na horizontal, né? Como fosse andando, né? Tivesse umas rodas aí para andar,
ele saía a 173. Ó. E perceba que a minha melhor otimização é quando eu tenho na diagonal, ó, porque ele vai ter um alcance maior. Pois bem, então essa primeira parte a gente finalizou a parte de vetores e a parte de componentes. Elas vão ser importantes porque a gente vai utilizar agora em lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. Então, só de passagem aqui, ó, nós vamos ter o eixo X e o eixo Y. Vamos ter um móvel aqui, ó, pode ser uma bola, alguma coisa. Nesse caso aqui você tem um golfista, né, que vai lançar com uma velocidade V0 aqui, ó. É uma velocidade vetorial, porque ela vai ter uma direção e um sentido. Essa bola vai fazer essa trajetória verde aqui, ó, que é chamada de parábola, que é a trajetória do corpo, ó, como está dizendo aqui. E ela vai ter uma ação de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que no caso ela vai ter que ir para baixo. Então ela vai, começa no zero, aí vai subindo, sobe, 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 sobe. No ponto mais alto, ela para, entre aspas, porque ela vai fazer agora a descida. Então ela começa a descer, ó. Então a gente vai ter uma altura máxima, que eu vou chamar aqui de H, ou H max. E aqui no eixo do X, ó, no eixo do X a gente vai ter um alcance, que eu posso chamar de A. Então quando eu falar qual o alcance, vai ser a distância que ela saiu até onde ela chegou. Se eu quero a altura máxima, vai ser a distância de um ponto do chão até o ponto máximo que a bola vai assumir sob a ação da gravidade, certo? A gente vai desprezar a resistência do ar, porém vai adotar a gravidade porque ele vai estar em queda livre, ó. Então ele vai subindo, para e começa a descer. Do mesmo jeito aqui, ó, se eu fizer um lançamento de uma bola de futebol, ela começa embaixo, sobe, vai para o trajeto mais alto aqui, ó, para o ponto mais alto da trajetória, que vai ter a altura máxima para o chão, ó. Vamos traçar uma linhazinha aqui do VAR. E aqui ela começa a descer, ó. Então ela vai ter uma altura máxima e vai ter um alcance máximo também, ó. Certo? Vamos supor que aqui tivesse outro jogador aqui na frente para receber essa bola. Então ela teria esse alcance máximo, que eu chamei de A, e vai ter a altura aqui que eu vou chamar de H ou H max também. Certo? Então essas são as principais ideias, só que a gente vai precisar das componentes no vetor X e no vetor Y. Por quê? Na horizontal, a gente vai ter que calcular a velocidade de Vx. Já na subida ou na descida, a gente vai usar o Vy, porque é a componente da vetorial de V0 aqui, ó. Certo? A gente pode chamar de V também, mas no exemplar aqui eu tinha colocado V0 como hipotético. Então tá aqui, ó. Quando a gente fala em lançamento horizontal, é quando o corpo é lançado horizontalmente no vácuo, nas proximidades da superfície terrestre, e ele descreve em relação à Terra uma trajetória parabólica, ó. Como se fosse um gráfico de uma parábola que a gente viu, ó. Ele vai, desce e sobe, ou ele vai, sobe e desce, ó. Isso aqui são chamadas parábolas. Tem o eixo de simetria aqui no meio. Tanto faz se for para cima ou para baixo a concavidade, ela vai existir esse eixo aqui. E esse movimento pode ser considerado, de acordo com o princípio da simultaneidade, o resultado da composição de dois movimentos simultâneos. A gente tem o de queda livre, que é com relação ao eixo Y, né, que a gente vai ter que calcular nosso Vy, e ao movimento horizontal, que no caso é o alcance. E a gente vai ter que calcular quem é o Vx para utilizar nas questões. Pois bem, então, primeira coisa, o movimento é um movimento uniforme, né? A gente não tem uma variação propriamente dita da aceleração na horizontal, porque ele vai estar de forma horizontal, ele não vai estar sob a resistência do ar em si. E o corpo o realiza por inércia. Inércia, a gente vai ver que é uma lei de Newton, que ou o corpo está em movimento ou está em repouso. Nada vai influenciar o movimento ou o estado dele. Então, se estiver em repouso, continua em repouso. Se está em movimento, ele vai continuar em movimento. E vai manter essa velocidade V0 aqui, ó, com que foi lançado. Em cada ponto da trajetória, a velocidade resultante V do corpo, cuja direção é tangente à trajetória. Então, se a gente tem aqui, ó, um lançamento, em cada pontinho aqui que eu for analisar de um objeto, nós vamos ver que a velocidade ela é tangente, ó. É como ela estivesse querendo sair da curva, só que ela só toca em um ponto da trajetória. Então, quando a gente só toca em um ponto, ela é
tangente. Se tocasse em 2 pontos seria secante, mas aí já é outros 500 aí para o movimento circular uniforme. E aí isso aí é dado pela soma vetorial, ó, da velocidade na horizontal, que é do meu V0, e da velocidade vertical, que é o meu VY, e cujo módulo vai variar de acordo com a aceleração da gravidade na vertical. Então aqui vai ter, ó, vamos supor, um para cima e um para o meio, ou vai ter um para cá, ó, para frente da trajetória, e um para baixo. Então eu vou ter 3 para cima ou 3 para baixo. Nesse caso aqui a gente vai ter 3 para baixo porque o corpo ele está descendo, ele não está subindo. Então um exemplo aqui, ó, uma bola é lançada horizontalmente com velocidade de V0, cujo módulo vale 15. Então se a gente for imaginar aqui, ó, tem uma bola, foi lançada, e aqui tem um V0 que vale 15. Lembre-se, quando eu vou colocar o valor na letra, a gente não precisa colocar a setinha aqui em cima. A gente só coloca a setinha se a gente não colocar o valor. Então, se eu não tivesse colocado esse 15 aqui, podia colocar V vetorial 0 aqui para iniciar. E diz que esse ponto ele está a 20 metros do solo. Então, o que a gente imagina? Ele vai estar no alto de alguma coisa. Vamos botar aqui em cima, ó, de uma mesa de alguma coisa. Está a uma altura de 20 e vai ser lançado para frente, ó. Então, o que é que ele está pedindo? Considerando que a gravidade vale 10, se eu precisar para alguma coisa, e desprezando a resistência do ar, né, a força de resistência do ar, eu quero o tempo que a bola demora para atingir o solo, ou chamado tempo de queda. Então, esse trajeto que ela vai sair aqui de cima, abandonar e chegar no solo aqui, ó. Então, quanto tempo vai demorar para ela chegar aqui embaixo? E outra, a pergunta, a que distância da vertical de lançamento a bola atinge o solo? Então, com essa distância aqui, ó. Então, eu vou querer o tempo de queda e quero o alcance, que eu posso chamar aqui de A, que vai ser ela sair daqui de cima e chegar em um ponto embaixo. Então, aqui, ó, temos o exemplo. Então, a gente quer justamente qual é esse alcance aqui. Vou chamar aqui... Geralmente a gente pode chamar de S, CSA, X, enfim. Qualquer letra aqui, desde que você seja fiel a ela até o final. Então, como a gente vai trabalhar com S, vamos chamar aqui de S. S é o espaço que ele vai percorrer até chegar aqui no chão. E eu tenho que calcular o tempo de queda do objeto. Então, nesse caso, a trajetória vai ser parabólica, né? Descrita pela bola. E vamos lá, vamos analisar por partes. Então, no lançamento horizontal, a componente vertical da velocidade inicial V0 ela é nula. Porque se aqui ele vai estar na iminência aqui de cair fora daqui de cima, então a gente só começa a contar quando começar a queda do objeto. Então, se eu for diretamente utilizar isso, ó, a gente pode achar uma equação do sorvetão. Por quê? O movimento é uniformemente variado, vai ter uma aceleração aí, né, devido à mudança de velocidade. E aí a gente vai analisar de acordo com a descida do móvel. Então, nesse caso, como está falando de espaço, a gente usa o sorvetão. Ó. Então, eu estou dizendo que, ó, que o espaço vertical de descida, né, que ele vai estar aqui em cima, que eu vou chamar aqui de S vertical, S vert, vai ser igual ao espaço inicial vertical mais a velocidade inicial vertical vezes t, mais AT ao quadrado sobre 2. E lembre-se que esse A aqui, ó, ou esse alfa, né, que muitos livros trazem um alfa, ele é substituído pelo G, o G que é a gravidade. Se for, no caso, descendo, o G é positivo, né? Se for caindo aqui, a gente considera que o G seja positivo. Se for subindo, como a gente vai diminuir a velocidade, o G é negativo. Então aqui, ó, a equação vai ficar o seguinte, ó. O S0 vai valer 0, porque ele vai partir do ponto 0 aqui, para começar a descer. Velocidade inicial é 0, porque vai ser abandonada aqui. E a gravidade, que é igual a aceleração, vale 10, ó. Então na hora que eu substituir os valores, ó, então se S0 é 0, então isso aqui cai fora. V0 é 0, isso aqui cai fora. Então vai ficar GT ao quadrado sobre 2. Como G vale 10,
10 dividido por 2 vai dar 5. Então tá 5 aqui e eu vou repetir o t ao quadrado. Então eu achei a equação do espaço, ó, ou a equação da parábola, que descreve essa linha vermelha aqui, ó. Então aqui, ó, no instante 1, ele vai estar em que altura? No instante 1, que eu vou começar a contar, vai estar ainda a 5 metros, ó. Porque vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 5, 5. No instante 2 segundos, ó, vamos supor que ele esteja por aqui. Então, aqui vai ter 1 metro. No instante 2, então vai ficar, ó, 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então vai percorrer 20. Certo? Então por aí vai. Então eu vou achar o espaço vertical percorrido por ele através dessa equação. E como a gente sabe que ele vai ser abandonado numa altura de 20 metros, né, que é o espaço vertical, a gente vai botar uma equação, ó, dizer que 20 é igual a 5t ao quadrado. Só que como eu quero o tempo de queda, que é tq, né, que a gente fez aqui, ó, eu vou colocar esse tq aqui. Então eu vou dividir, ó, 20 dividido por 5 dá 4. E agora eu vou tirar a raiz quadrada de 4, porque aqui está o quadrado, ó. Então a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Então ele vai demorar 2 segundos aqui, ó, para chegar no solo, que é o tempo de queda. Então em 2 segundos ele vai percorrer 20 metros. Ele vai sair de cima e vai descer 20 metros. Só que na letra B eu quero achar qual é a posição que ele vai cair. Então quanto é que vai passar de espaço ali embaixo, ó, quando ele vai chegar no final. Aqui a gente pode chamar de S horizontal, ó. S horizontal só para nomear aqui os bois, ó. S vertical e S horizontal, que é a distância de onde ele partiu aqui do chão, né? Ele está em cima, mas a gente pode fazer a projeção aqui no chão, até chegar aonde ele encostou no solo, ele encontrou o solo. Só que nesse caso, como a gente está trabalhando com movimento uniforme, né? Nós vimos que na horizontal o movimento é uniforme. A gente vai usar a equação do sorvetão, ó. S é igual a S0 mais VT. Só que aqui vai ter o espaço horizontal, o espaço inicial horizontal e a velocidade horizontal. O espaço horizontal é 0, porque está partindo de um ponto aqui, ó. A gente vai começar a contar desse ponto aqui. A gente não sabe quanto é diretamente o tamanho, mas o inicial vai ser 0. A velocidade horizontal, ó, a gente foi dado na questão lá que foi 15. Né? Se a gente for voltar lá a questão, ó, a velocidade inicial aqui, ó, 15 metros. Então, 15 metros aqui, ó. E o tempo de queda, que é o T, vai ser de 2 segundos, ó, porque como ele vai passar 2 segundos no ar até chegar no solo, então ele vai percorrer o espaço em 2 segundos. Então o espaço horizontal vai ser 15. Isso aqui vai para 0. A velocidade fica 15, então vai ficar 15, que vai sobrar aqui, ó, vezes T. Então eu vou ter 15 vezes 2, ó. Então 15 vezes 2 vai dar 30. Então quer dizer que em 2 segundos de queda, isso aqui é igual, 2 segundos de queda, ele vai percorrer um espaço de 30 metros. Então, o tempo de queda vai ser 2 segundos, porque foi essa porção aqui para trás, né? E aqui o espaço vai ser de 30. Ó. Se a gente fosse fazer a simetria aqui para trás, ó, mais ou menos aqui, ó, nós íamos achar mais 30 para cá, ó, como vai ser simétrico. Então, se ele saísse do solo, ele ia percorrer 60 metros, ó, que é o dobro. E o tempo de queda ia ser de 4, porque ia demorar 2 para subir, e aqui está comprovado que vai demorar 2 segundos para descer. Certo? Então, duplicaria aqui. No caso, ficaria 4 segundos saindo do solo, e 60 metros o alcance horizontal. Outro exemplo, que é parecido com esse outro, só que aqui temos mais coisinhas para fazer. Ó. Uma bola é lançada do solo com velocidade V0, né, vetorial 0, cujo módulo vale 20. Temos um ângulo de 30 graus, né? A gente já sabe que o seno, se a gente precisar, seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,86 ou 0,866 ou arredondado 0,87. Qualquer um desses três valores vai dar um valor próximo do ideal. Então, você pode usar essas aproximações. Mas se você quiser usar com 2 casas decimal, a gente pode fechar aqui com 0,87, porque já dá um arredondamento daqui para cá. E aqui eu tenho a gravidade igual a 10 e a resistência do ar pendente.
Então, determine, letra A, o tempo de subida, que eu vou chamar aqui T de S. Então, o tempo de subida, ó, ele parte de baixo e sobe até chegar aqui nesse ponto A aqui em cima. Que é o intervalo de tempo que a bola demora para atingir o ponto A da parábola. No caso aqui, o ponto máximo. Determine o tempo de descida. Então, se eu achar o tempo de subida, eu vou achar o tempo de descida também. Até chegar aqui embaixo. Vou achar a altura máxima, ó. Qual foi a altura máxima que ele alcançou. Vou achar qual é o alcance máximo também, que vai ser o tamanho que vai percorrer aqui do chão, ó. E vou achar a velocidade da bola ao atingir o vértice A da parábola. Qual vai ser a velocidade aqui no ponto A? Eu não sei quanto é. Mas eu sei que isso aqui vai estar orientado nas coordenadas X e a coordenada Y. Então eu vou ter que calcular quem é meu VY e aqui quem é meu VX. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, vamos calcular o V0 vertical. No caso, se a gente for definir, seria o VY. Mas aqui, como é no exemplo do livro que eu peguei, a gente vai usar que é a velocidade inicial na vertical. Então, V0 na vertical, ó. Então, a gente, como é na vertical, vamos usar o seno. Então, essa formulazinha é aquela que a gente já sabe, ó. O módulo da velocidade na vertical, né? Que no caso aqui a gente poderia traduzir para VY, é igual ao módulo de V vezes o seno de θ. Como eu tratei aqui que o V seria V0, aí eu vou ter que substituir no lugar do VY, colocar o V0 aqui. Certo? Então, aqui a gente já tinha feito isso antes. Então, nós sabemos aqui, ó, que o seno de 30 vale meio. Então, ó, o meu V0 vertical vai valer 20, que é o módulo de V0, vezes o seno de 30. Então, metade de 20 vai ser 10, ó. Então, achei a componente no eixo Y. Ou seja, o que é que a gente sabe até agora? Que se fosse na diagonal, né, como está inclinado aqui, ele sai com 20, como está dizendo na questão. Aqui, se for na vertical, se for subindo, né, diretamente, em linha reta, por exemplo, vai ser 10, que é a metade. E para calcular o tipo de subida já tá bom, por quê? Porque eu só vou precisar da velocidade de subida. E aqui eu vou usar a equação, né, V igual a VO mais AT, que é a equação horária da velocidade, ó. Então, V vertical vai ser igual a V0 vertical mais alfa t. Como ele vai chegar no ponto A, e nós vimos que ele vai parar, né? Qualquer objeto que é lançado para cima, ele vai subindo, chega no ponto A, para e começa a descer. Então, nós sabemos aqui que a velocidade final dele aqui é 0, porque ele vai estar no ponto mais alto da parábola. Então, aqui vai ficar 0 igual a V0 vertical, ou nosso VY. No caso aqui vai ser 10. Então tá aqui o 10, menos a aceleração aqui, ó. Por como ele vai subir, nós temos que a aceleração ela é negativa. Então vai ser menos o valor de G, porque ele está subindo. Subindo, a gente tem um valor negativo. Então se vai lá vale 10, aqui vai ficar menos 10, ó. TS. Vou jogar o 10 para lá, ó, então vai ficar 10 TS é igual a 10. Então, nosso TS aqui, ó, é igual a 10 sobre 10. Então, 10 sobre 10 vai dar 1. Então, o tempo de subida é 1 segundo aqui, ó. Então, para subir demorou 1 segundo. E nós sabemos que, como a parábola vai ser simétrica, e o lançamento vai ser chamado em oblíquo, né? Nós temos que o tempo de descida, ele é igual ao tempo de subida. Então, se para subir demorei 1 segundo, para descer eu tenho que demorar também 1 segundo. Então, tá aqui, ó. Tempo de descida é igual a tempo de subida, que é igual a 1 segundo, ó. E aqui no final eu quero o tempo total. Então, o tempo total para ele subir e descer vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ou somar 1 com 1, ó. Se eu demoro 1 segundo para subir e 1 para descer, o tempo total vai ser 2 segundos, ó. Então, nós já sabemos que para subir vai ser 2 segundos. Na letra C, eu quero a altura máxima. Eu quero saber, ó, quanto foi que esse móvel alcançou aqui, ó. Qual foi a altura máxima que ele passou? Então, para calcular isso, nós sabemos o seguinte, que a velocidade vertical naquele ponto é 0, porque ele vai estar no ponto mais alto, semelhante ao que a gente fez aqui em cima. Que no caso, a gente está trabalhando com a velocidade vertical, ó. A velocidade vertical aqui, ela valeu 0. Então, aqui continua a mesma coisa. Então, quando eu for calcular
no caso, o tempo de subida ou a velocidade no ponto mais alto da trajetória, no caso a altura máxima, eu considero que a velocidade vertical é zero, porque lá é onde ele vai parar. E aqui a gente pode usar a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Então, para achar essa altura máxima, né, que no caso ele vai subindo, eu já sei que a gravidade vai ser negativa, porque ele está subindo. A velocidade vertical aqui, a gente vai saber que isso aqui vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. A velocidade inicial vertical é 10, ó, que a gente calculou lá na letra A, porque a gente vai precisar dela para calcular. Então, na hora que eu for calcular a altura máxima, eu vou precisar do nosso VY. Ou aqui eu chamei de V0 vertical, certo? Ou então vou precisar do nosso VY. Vou colocar aqui, ó. VY eu preciso calcular na questão. Então, como a gente já calculou na letra A, aqui vai valer 10, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 10 ao quadrado. Mais 2 da fórmula vezes, como aqui a aceleração da gravidade é G. E nós sabemos que o G, como ele está subindo, né, para chegar na altura máxima, o G é negativo. Então vai ficar menos 10, porque a gravidade é 10 da fórmula. E aqui eu quero achar a altura máxima. Então vai ficar 0, vamos colocar aqui, ó, 0 igual a 100, mais por menos dá menos, então vai ficar 2 vezes 10 dá 20, menos 20, H max. Então se eu jogar esse valor para cá, então vai ficar 20 H max é igual a 100. Então H max é igual a 100 sobre 20. Corta 0 com 0. 10 dividido por 2 vai dar 5. Ó. Então vai dar 5 metros a altura máxima que ele atingiu. Então eu consegui também calcular para a altura máxima usando a equação Torricelli. E na letra D eu quero o alcance horizontal. Então se eu já calculei aqui, ó, essa altura máxima, eu preciso calcular agora qual foi a distância que ele percorreu, ó, que eu chamei aqui de A. Então, nosso alcance máximo é com relação ao eixo do X. Então, se é com relação ao eixo do X, eu vou precisar calcular quem é meu Vx, ó. Porque a componente vetorial do X é o Vx. Então, aqui, ó, nós sabemos que quando for calcular o horizontal, né, que foi o exemplo aqui que ele deu no livro, a gente poderia substituir isso aqui por Vx, ó, que é igual a V vezes o cosseno de θ. E aí a gente já sabe pela fórmula lá, né, pela tabela, que o cosseno de 30 pode valer raiz de 3 sobre 2. Vocês podem usar tanto a fórmula fracionária como a decimal. A velocidade inicial é 20, ó, e o θ aqui vale 30. Então, nesse caso, vai ficar que o nosso Vx ou V horizontal vai ser igual a 20, que é o V0, vezes o cosseno de 30, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Ó. Aí eu posso simplificar. 20 dividido por 2 vai me dar 10. E eu repito raiz de 3. Ó. Então, a minha velocidade Vx na horizontal, né, ou aqui eu chamei aqui de V horizontal, vai valer 10 raiz de 3. E como o alcance ele está no eixo do X, a gente vai usar a equação do sorvete, porque vai ser uma velocidade o que? Constante. Então aqui, ó, S horizontal é igual a S0 horizontal mais V horizontal vezes T, ó. Também podia ser escrito assim, ó. Sx ou x, né, ou A, enfim, você pode definir aí S0 mais nosso Vx vezes T. E nós sabemos que, ó, chamando aqui de alcance A, né, que lá na figurinha tem o A, a gente vai achar que o A é igual a V horizontal, né, V horizontal que nós aqui podemos ter colocado o Vx, vezes o tempo total, ó, que vai ser o tempo que ele vai subir e o tempo que ele vai descer, somando ambos. Por que não vai ter o S0? Porque o S0 começa no zero. Então ele vai partir do zero até chegar no outro lado. Então aqui, ó, quem é a velocidade horizontal? O Vx, 10 raiz de 3. Ó. Então vou pedir 10 raiz de 3 vezes o tempo total. Nós vimos que o tempo total aqui, ó, de subida e descida vai valer 2, que cada uma vai valer 1. Então aqui eu posso colocar vezes 2, ó. Então vai ficar 2 vezes 10 dá 20. E vou repetir a raiz de 3 porque eu não mexo com ela.
Então vai ficar 20 raiz de 3 metros. Ó. Se por acaso na questão eu der o valor, por exemplo, vamos dizer aqui que o valor de raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, né? Ou 1,73, vamos colocar duas casas decimais. Aí você vai ter que calcular, então vai ficar 20 vezes 1,73. Então esse valor aqui pode ser dado de outra forma. Você pode deixar assim, ou ficar 20 vezes 1,73. Que no caso, quando eu fizer aí as contas, vai dar 34,6 metros. Também pode ser dado também utilizando a notação decimal, sem precisar usar a raiz, né? Eu tenho que dar o valor da raiz para vocês fazerem. E na letra E, eu quero saber qual é a velocidade quando ele alcança aqui, ó, o ponto mais alto da trajetória, que eu chamei aqui de A. Então, o valor de A vai ser justamente o valor da horizontal, ó, porque como a velocidade aqui é constante, né? Como a gente está em movimento uniforme na horizontal, e a velocidade sempre é tirando, né, com relação ao solo. Então, ó, no vértice a componente vertical da bola, né, da velocidade da bola, é nula. Porque para cima aqui chega em zero, porque ela não vai subir mais que isso. Meu VY é zero. Mas meu VX, que é horizontal, né, ele não vai mudar, que é para cá. A gente vai ter 10 raiz de 3 metros, ó, porque ele é uniforme na horizontal. Na vertical, não. Na vertical, a gente tem uma variação. Então, ele não é uniforme. Ele é uniformemente variado. Então, aqui está o exemplo. Ó. Se eu precisar decompor um vetor, eu vou ter dois vetores auxiliares. Ó. Certo? A gente pode chamar de Vx vezes V0 também. Também podia ser, no lugar desse 0, colocar um Vx aqui. Ó. Pode ser que é a soma das duas componentes. E sempre eu vou ter três vetores. Vou ter o vetor normal, que é o vetor do meio. Eu vou ter os dois vetores adjacentes, ó. Eu posso ter o Vx ou V0, ou o Vy aqui, ó. Ou então esse vetor pode vir para cima também, certo? Por semelhança, mas nesse caso aqui vamos deixar do jeito que está, de acordo com a trajetória. E a gravidade, como é para baixo, ela é negativa. E aqui é a soma vetorial dos dois vetores, né? Que é a componente. Aí a gente pode usar a regra do paralelogramo, outras regras aí que vai vir mais para frente. Aqui a gente tem um exercício semelhante, né? Só que agora a gente tem o seguinte, ó. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Então aqui tem uma mesazinha, ó, e aqui tem uma esfera. E ela vai rolando aqui nessa direção, aqui para frente, ó. E perceba que eu já tenho um cartesiano, ó. Eu tenho o eixo X aqui, ó. E o eixo Y está invertido, ó. Ele está para baixo. E não está para cima. Por quê? Porque a bola vai cair, a bola não vai subir. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita à ação da gravidade, que vale 10, ó. E atinge o solo no ponto situado a 5 metros do pé. Então aqui é o alcance, ó, o Azinho lá que a gente utilizou, ou o espaço na horizontal, certo? E aí, se você for utilizar um dos livros, vai aparecer que é o espaço na horizontal. Caso contrário, pode chamar de x, né, como foi o caso aqui, ou de a, para dizer que é o alcance. Mas como aqui veio o x, vamos considerar x. E eu quero que você determine qual é o tempo de queda, o tempo que ele vai descer isso aqui tudo. Então eu vou precisar da velocidade na vertical, vou precisar do Vy. A altura da mesa em relação ao solo, calcular o valor de S aqui, ó. Nesse caso eu quero a altura, no caso aqui vai ser a altura máxima. E quero saber qual é a velocidade que ela chega no solo. No caso aqui, qual é a velocidade que ela chega no final. Então eu tenho que calcular três coisinhas aí. Então, para calcular as três coisinhas, primeiro, como a gente vai abandonar e a direção é na horizontal, a gente tem um movimento uniforme, né? Se a gente for olhar direitinho aqui, ó, na horizontal, sempre aqui vai ter uma velocidade o quê? Uniforme. Então, como aqui a gente tem um V0 já, ó, inicial, que é 10, então a gente usa aqui, ó. Então, nesse caso, a velocidade é 10, então o alcance aqui que eu chamei de x lá, ou de S, né? Isso aqui vem da equação do sorvete, porque eu vou considerar que o S é x, o S0 é 0, porque ele vai começar a cair. É como se fosse uma queda livre, né? Ao contrário. E esse V aqui, ó, é o V0, que foi dado na questão, e aqui o T. Só que o alcance já foi dado, que foi 5. A velocidade inicial aqui foi 10. E aqui o tempo, que é o que eu quero. Que eu quero o tempo de queda. Ou tempo de descida, certo? Tempo de descida.
Então, nesse caso aqui vai ficar, t vai ser igual a 5 dividido por 10, então o tempo vai ser igual a 0,5. Então, se eu perguntasse na questão, determine, se fosse o caso, né, ela não tivesse parada caindo, ela tivesse sendo jogada de baixo para cima e ela estaria voltando para o solo depois. Então, o tempo total seria de 1 segundo. Demoraria 5 segundos para subir e 5 para descer. E nesse caso, o movimento é simultâneo, porque esse tempo é o tempo de queda livre na direção horizontal. Depois a gente quer saber qual é o valor do espaço. Até pedi para vocês corrigirem aqui, ó, que eu tinha colocado um T. Até eu levei um T também, mas depois eu vi que era um S. Aqui tem que ser um S. E essa equação aqui vem do sorvetão. Por quê? S é igual a S0 mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse aqui vai para zero, porque vai começar do zero, porque ela está caindo. V0 também é zero. E aqui no lugar da aceleração a gente tem a gravidade. Ó. E a gravidade, cuidado na questão, que vai valer 10. Então aqui vai ficar ó, 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes meio segundo ao quadrado. Então isso aí é para a gente achar qual é a altura. Qual foi a altura que ele percorreu durante esse tempo de descida. Então 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. E 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5 vezes 0,25 vai dar 1,25. Então vai ser 1 metro e 25 centímetros aqui, ó, de altura. Então essa altura aqui, ó, esse H max vai dar 1,25 metros aqui, ó. Porque a gente tem o tempo e tem a velocidade de abandono da mesa. E na letra C, eu quero saber qual é a velocidade que ela vai chegar no solo. E perceba o seguinte, ó, que eu vou ter as componentes. Vou ter o meu V0, né, que a gente pode ter chamado de Vx aqui, nada impedia. E aqui, ó, como ela está descendo, vai ter um Vy, porque à medida que ela vai descendo, ela vai variando a velocidade no eixo do Y. E a gente tem que achar a velocidade V quando ela chega no solo. Então, ó, ao chegar no solo, a velocidade vetorial da esfera pode ser considerada resultante da composição da velocidade horizontal, que se mantém constante porque a gente viu que o movimento é uniforme, e da velocidade Vy, cujo modo, aí lembre-se lá, ó, aí aqui vem de novo. Para vertical, a gente usa o voatil, né? No caso, Vy é igual a V0y mais GT, que vem lá de V igual a VO mais AT. A gente vai só substituir os valores porque a velocidade é do eixo Y agora e a aceleração é da gravidade. E a gente já tem, ó, que o V0 de Y é zero, porque quando ele chegar no solo, que é o que a gente quer, ele não vai mais andar nada. Então vamos supor que seja uma bola caindo, caiu no solo, ficou, não se mexeu mais. A gravidade é 10 e o tempo é meio segundo, pelas as coisas que a gente já calculou. Então se a gente jogar na equação, então vai ficar Vy, componente vetorial do eixo Y, no caso aqui em módulo, vai ser 0, que é a velocidade inicial, mais a gravidade, que vai ser 10, e aqui 0,5 porque é o tempo de descida. Nesse caso vai ficar positivo porque está descendo, né? A gente só usa a gravidade se ela estiver subindo negativa. E o nosso y aqui, ó, Vy vai ser igual a 5 metros, porque eu vou fazer 10 vezes 0,5 vai dar 5. Então eu achei a componente na vertical. Então se a gente tem a componente vertical e esse V0 aqui, ele é o Vx, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, ó. Então o nosso V ao quadrado vai ser igual a V0, que podia ser o Vx aqui, ao quadrado mais Vy ao quadrado. Você vai achar o módulo do vetor resultante. Então Vx vai valer 10, então 10 ao quadrado vai dar 100, tá aqui. E 5 ao quadrado dá 25. Se eu somar os dois vai dar 125. E como aqui V ao quadrado, o V vai ser igual a raiz quadrada de 125. No caso, a raiz quadrada de 125, você calcular, vai dar aproximadamente, você pode botar essa barrinha com esse tiozinho em cima, 11,2 metros por segundo. Então, a velocidade final que ela chega no solo é de 11. Ó. Então, perceba que ela parte de 10 e ela vai aumentando um pouquinho, porque ela está em queda livre. Então, a velocidade vai aumentando para chegar no solo.
Já no lançamento oblíquo no vácuo, a gente sabe o seguinte, ó, que se um corpo ele for lançado numa velocidade v0, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, né, que é um ângulo de tiro, por exemplo, vai depender desse ângulo aí para saber qual vai ser o alcance dele. E eu vou desprezar a resistência do ar, por quê? Porque a aceleração do corpo é apenas da gravidade, a gente não tem nenhuma força que modifique esse corpo. E a trajetória vai ser uma parábola, então vai ser idêntico que a gente já viu no lançamento horizontal. E nós vimos também que a distância horizontal que o corpo percorre desde o lançamento até o ponto que chega no Sol é chamada de alcance. Então, aqui considera a mesma coisa. E o deslocamento móvel na direção vertical, né, que ela vai chamar da altura máxima do lançamento. Então, vai ser o ponto máximo também. Então, a gente vai considerar as mesmas coisas anteriormente e agora. Então, tá aqui, ó. Só que aqui, a única diferença é que a gente já sabe disso aqui tudo, né? Que a componente na vertical ou meu nosso VY é igual a V vezes o seno de θ, né? Que se fosse calcular no eixo do x aqui, o nosso Vx era igual a V vezes o cosseno de θ, né? Esses valores eu vou dar para vocês prontinhos. E aqui a gente só tem a decomposição, ó. A gente tem um movimento, ó, quando ela é para cima e quando é para baixo. Então, até chegar antes do zero, que é a altura máxima, a componente ia para cima. Já quando passa do zero, do vetor nulo, né, que aqui é zero, a componente agora vira para baixo. Isso aqui é analisando a velocidade vertical. Então vai ter um momento para cima e outro momento para baixo. E aqui a gente tem algumas considerações, ó. Por exemplo, como a gente quer um lançamento oblíquo, no caso para calcular a velocidade na vertical, vai permanecer com a mesma equação. V igual a Vx, Vy, no caso, né? Ou V0 de Y. É porque aqui a gente está adotando do livro. No livro vai vir esse valor, mas você pode dizer que aqui é Vy também, não tem problema nenhum. Igual a V vezes o seno de θ. Desde que você escreva lá. V é o módulo do vetor, no caso aqui V0. Aí você pode considerar o V normal. E aqui a gente tem algumas considerações, ó. Essa equação aqui é a do sorvetão, ó, só que ela está simplificada. A gente não tem o S0. O V0 vira V0 de Y, que vai estar na vertical. E esse Y aqui, ó, vira no lugar de S, porque agora o deslocamento é no eixo do Y. E é positivo para cima. A aceleração aqui, ó, sobre 2 vezes t ao quadrado, continua a mesma coisa. E essa segunda equação aqui, ó, é a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Como está no eixo do Y, então você vai usar aqui, ó, o VY e o V0 de Y, não tem problema nenhum. Baixa essa velocidade aqui, essa componente. E aqui, ó, a gente tem a equação Torricelli agora mudada. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Só que o espaço vai percorrer vertical, então por isso que aqui é tudo em função de Y. Velocidade de Y, velocidade inicial de Y e deslocamento em Y, que no caso seria o ΔS. Aqui tem só um detalhezinho, ó, que você também pode achar a altura máxima usando essa outra formulazinha aqui, ó, que é uma demonstração da equação Torricelli. Só que é mais complicado um pouquinho porque você vai trabalhar com seno ao quadrado, vai ter todo um cuidado aqui com as potências, né? A gente pode calcular lá normal, mas aqui a gente calcula utilizando essa fórmula aqui, certo? Então, como observação, vocês colocam essa fórmula aqui como extra para os cálculos. Você pode usar a equação normal, que a gente vai utilizar nos exercícios, e a gente pode usar essa equação aqui também, para a gente chegar no mesmo valor. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, ou para a forma, aquela forma mais simples, ou dessa forma aqui um pouquinho mais arrojada. E aqui, ó, pessoal, aqui é no caso do eixo X, né? A gente fez uma análise aqui para o eixo Y. A gente tem a equação da componente vetorial em Y, que depende do seno. O sorvetão, vou ateu aqui para a equação da velocidade e a equação Torricelli. Já para a horizontal, a gente vai saber que o V é constante, né? Que a gente vai saber que vai estar em movimento uniforme. O nosso Vx vai depender do cosseno. O ângulo θ, o melhor possível para alcançar a altura máxima é de 45 graus, né? Que a gente viu lá no início. E para calcular esse alcance aqui, ó, que eu vou chamar aqui de x,
a gente vai pegar o Vx e multiplicar por t, ó. Ou você faz esse cálculo aqui usando essas três fórmulas para achar as componentes e depois achar o alcance, ou então pode usar essa fórmula aqui, ó. Só que aqui a gente tem um detalhezinho que a gente não viu, que só vai ver possivelmente no segundo ano em matemática, que é um arco duplo. Ou seja, é como se fosse duas vezes a volta que ele dá. Se for 30, vira 60. Se for 60, vira 120. Então tem que ter um cuidado também aqui para fazer essas contas. Mas esse x aqui, ó, e esse a, no final das contas, vão ter que ser iguais, porque a fórmula é para calcular o alcance horizontal. Então tá aqui a demonstração. Aqui só tá para vocês saberem como foi que surgiu a fórmula. Não vai precisar eu entrar em muitos detalhes, porque tem coisas aqui que fogem da disciplina, né? Por exemplo, aqui o arco duplo, ó. O seno de 2θ vai ser duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então isso aqui é uma parte matemática, então a gente não vai demonstrar isso por enquanto. Vai só saber que existe e que a gente pode calcular da seguinte maneira. E em cima a gente pode continuar fazendo os exercícios em cima dessa forma. E aqui, pessoal, esse tempo ele vai ser o tempo geral, que é duas vezes a velocidade no y sobre a gravidade. Então, ó, como ele retorna ao nível de lançamento, ó, então ele sai daqui e chega aqui, esse tempo que ele demora a ter é dado por essa fórmula aqui também, ó. Se você não quiser calcular o tempo de subida mais o tempo de descida, é só usar essa formulazinha aqui, que você chega mais rápido no tempo total do alcance. Aqui é só uma demonstração, ó, para quando o ângulo for de 45 graus. A gente vai ter um alcance máximo aqui, ó, uma formulazinha já pronta, e uma formulazinha já pronta para quando for a altura máxima. Mas lembre-se, essas fórmulas só vão servir se o ângulo for de 45 graus. Certo? Caso contrário, vai ter que fazer tudo que a gente fez anteriormente, valendo por detalhes. E lembre-se, aqui eu estou utilizando já as formulazinhas que eu falei, ó. V0 ao quadrado vezes o arco duplo, ó. Então, por exemplo, se um é 45, 2 vezes 45 vai dar 90, ó. Por isso que aqui é 90. Aí tem que saber quanto é o seno de 90 para depois utilizar na fórmula. Aqui eu estou usando seno ao quadrado, ó. É pegar o valor do seno de 45, ó, que é raiz de 2 sobre 2, pela tabela de valores notáveis que a gente viu, e elevar isso aqui ao quadrado. E aqui a gente pode chegar que a altura máxima é igual a 4 vezes a altura que eu tenho. Então, a altura máxima que ele vai achar, o alcance máximo, perdão, você vai ter 4 vezes a altura, ó, desde que o ângulo seja de 45 graus. Então, 45 graus é um caso específico para a gente conseguir calcular o alcance máximo possível para esse caso aí. Aqui é só para mostrar as componentes do inicial ao final, né? A gente já viu para o tempo de subida e o tempo de descida, aqui tá os dois juntos, né? Aqui a soma vetorial do Vx com Vy. E aqui tem um exercíciozinho pra gente, aliás, dois exercíciozinhos aqui pra gente terminar nossa aula. Então aqui tá dizendo o seguinte, ó, um corpo é lançado verticalmente, obliquamente, né, no vácuo com velocidade de 100. Então já tem a velocidade inicial aqui dele, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Só que o θ não sei quanto é, mas eu na questão eu vou dar, ó, que o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ 0,6. E a gravidade vai valer 10. Ó. Então, determine, primeira coisa, calcule o módulo, ou seja, o valor das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, eu quero que você calcule quem é nosso Vx e o nosso V0 de y ou Vy. Se você preferir deixar o Vy também, tá de boa. Mas se você botar Vy, aqui você tem que colocar só V. Certo? Então, no lugar do V0, você coloca só V aqui. Depois, eu quero o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, é o tempo de subida. Ó. Qual vai ser o tempo de subida para ele alcançar esse ponto aqui, ó? Que eu vou chamar aqui de W. Qual é o ponto W aqui, ó? Depois eu quero que você ache a altura máxima, ou seja, ache esse valor de H aqui, ó. E por último, eu quero que você calcule o alcance, o valor de A aqui para o eixo do X. Então, para achar a altura, eu vou precisar do meu Vy. E para achar o alcance, vou procurar achar o meu Vx. Então tá aqui, ó. Então, ó, do triângulo destacado a gente já sabe, né? Que se for na vertical eu vou usar o seno
E na horizontal vou usar o cosseno. Como eu já dou os valores, então vai ficar o valor na vertical, ou também chamado de VY, se você quiser colocar aqui, ó, vai ser o valor de V, ou de V0, que é 100, vezes 0,8, porque eu vou estar trabalhando com seno. Então vai dar 80 metros por segundo. Então, se na diagonal ele sai com 100, na vertical ele sai com 80. E na horizontal, no caso do VX, vai ser 100 vezes o cosseno. O cosseno vai dar valer quanto? 0,6. Então, 100 vezes 0,6 vai dar 60. Então, vai dar 60 se ele fosse reto. Se ele fosse para cima, reto também, daria 80. Mas se for na diagonal, vai dar 100. Então, aqui vai dar, vamos só colocar aqui, ó, 80 se for para cá, 60 se for para cá e 100 se for para cá. Isso depois a gente pode demonstrar que a gente pode chegar num ângulo de 30, 45 ou 60. Mas aí a gente vai deixar isso um pouco omisso, mas apenas saber como se calcula. Então, beleza, achei quem é as componentes. Então, vou precisar para calcular o alcance e a altura máxima. E eu também sei, ó, na letra B, como eu estou pedindo aqui, ó, eu quero saber o instante que o corpo atingiu o ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade aqui é 0. Então, meu V0 de Y é 0. Porque a componente vai chegar num ponto em que ela vai parar para começar a descer. Então, a subida é do início, da origem, até o ponto máximo. Então, tá aqui, ó. No ponto mais alto, nós sabemos que o VY, ou V0 de Y lá, né, vai valer 0. Como a gente tem aqui, ó, VY é igual a V0 de Y mais AT, que é a equação lá da velocidade. E como ele está subindo, a gravidade é negativa. Então, vai ficar menos 10. Então, vai ficar 0, que é o VY. V0 de Y aqui, foi o que a gente calculou aqui em cima, ó, 80. Aqui, em vez de mais, vai ser menos, porque a gravidade é negativa, ó, menos 10t. Jogando 10 para o outro lado, vai ficar 10t igual a 80. E se eu pegar o 80 e dividir por 10, t vai ser igual a 8. Então, ele vai demorar 8 segundos para subir. Então, ele está aqui embaixo, até chegar lá em cima, no ponto mais alto, ele vai demorar 8 segundos. Se fosse para eu calcular aqui, ó, o total que eu vou precisar lá na frente, então se ele gastou 8 para subir, vai gastar 8 para descer. Então o tempo total vai ser 16 segundos. Ó. Então já posso ter esse valor na mão, porque eu já achei o tempo de subida. Então, para achar a altura máxima, vamos usar a equação do sorvetão. Ó. Só que transformando em que? Em vez do S, eu coloco o Y. E em vez do V0, eu vou colocar o V0 de Y. E em vez do alfa ou do A, eu vou colocar o G. No caso aqui, positivo ou negativo, G. Ó. Se estiver subindo, é negativo. Se estiver descendo, é positivo. Então, nesse caso, ó, o Y vai ser chamado de H, porque eu quero a altura máxima. Certo? Então, H é igual a S, que é igual a Y. Essas três coisas é a mesma coisa. A gravidade é negativa. E aqui, pela equação do sorvetão, ó, só vai sobrar o V0, que eu achei aqui, ó, 80. Vezes o tempo de subida, que foi 8. Ó. E aqui, ó, menos da fórmula. A aceleração é 10. O tempo ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado é 64. Ó. Então vai ficar 8 ao quadrado, que é igual a 64. Depois que eu coloquei 64 ali embaixo. Aqui em cima, aliás, dividido por 2. Então vai ficar 640, porque vai ficar 80 vezes 8. E aqui eu vou simplificar, ó. 10 por 2 dá 5. E 5 vezes 64 vai dar 320, ó. 640 menos 320 vai dar 320 metros a altura máxima que ele vai atingir. E na letra D eu quero o alcance, né? E lembre-se que o alcance é dado de onde ele saiu para onde ele chegou. E ele demorou no ar 16 segundos, ó. Então foi o que eu já coloquei aqui, ó. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então vai ficar 2 vezes 8 vai dar 16, ó. E o alcance é dado pelo sorvetão, só que aqui é o x que multiplica quem? Vx vezes t, ó. Então, se a gente já tem o tempo que é 16 segundos, o x que é o a, que é o alcance lá da figura, temos o Vx que é 60, então só substituir, ó, x por a, meu Vx é 60, que foi encontrado aqui, ó, na letra A,
E o tempo é 16, ó. Então, 60 vezes 16 vai dar 960 aqui, ó. Então, o alcance que vai percorrer esse tempo total aqui, ó, vai ser 960 metros, finalmente. Certo? A altura máxima, a gente achou que foi 320. O tempo de subida, 8. Tempo de descida, 8. Tempo total, 16. Saindo do zero e chegando na extremidade aqui, ó. Você também pode calcular os itens, ó, C e D, usando as equações que a gente já viu, ó. Aí vamos deixar aí para vocês fazerem como exercício, para ver se bate justamente os valores que eu achei aqui, ó. Você vai valer 321 e 960 outro, utilizando o seno e o cosseno aqui, ó, o quadrado do seno e aqui o arco duplo do seno. E aqui para encerrar, um exemplo quase idêntico ao anterior, só que agora eu dou outras informações, ó. Um projeto é lançado obliquamente, com velocidade de que forma com horizontal um ângulo θ, né? O ângulo θ aqui, ó. Atinge uma altura de 7,2, então essa altura já foi dada na questão, ó. A gente não vai precisar calcular mais ela. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade de escala do projeto é 10. Então aqui em cima, como a gente tem a velocidade de escalar, a gente vai utilizar ela de alguma forma. Então a gente vai precisar do exercício para colocar 10 aqui, ó. Então na letra A, determine o tempo para que o projeto chegue no ponto mais alto da trajetória, ou seja, eu quero o tempo de subida. Quanto tempo ele vai demorar aqui, ó, para subir? TS. O tempo total, que vai ser o tempo total, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Depois eu quero a velocidade do lançamento e o ângulo de tiro, expresso em funções trigonométricas. No livro tinha essa questão, mas aqui eu não vou explorar muito ela, porque aí foge um pouco da base matemática que vocês têm. Mas eu posso botar um exemplo aqui e mostrar alguns detalhes. E na letra D eu quero o alcance A. Então ele é semelhante ao exercício anterior, só que agora eu dei a altura máxima e eu quero o tempo de subida. Então vamos lá. Se a gente considerar que a equação lá do sorvetão ou de Torricelli corresponde à nossa altura, que vai dar 7,2, e que Vy é igual a zero, porque eu vou estar com a altura máxima, né? A altura máxima nesse ponto, a velocidade vertical sempre vai valer zero. Nós podemos usar a equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes A vezes Y. Lembrando que o A, ou alfa, é menos G, porque o objeto está subindo. Então aqui vai ficar menos 10. Então na equação, a final vai ser zero, porque ele vai estar no ponto mais alto. O V0 de Y ao quadrado, a gente vai ter que achar ele, para a gente achar o tempo de subida. Menos, no caso aqui, 2 vezes o alfa, que no caso vai ser 10, que a gravidade vai ser 20, vezes a altura, que no caso aqui vai ser 7,2, que é o valor de Y. Então aqui, ó, 20 vezes 7,2 vai dar 144. Jogando ele para lá, positivo. Como está ao quadrado, vai ser a raiz quadrada de 144. Ó. Nesse caso, 444 vai dar 12. Então a velocidade inicial para o eixo Y vai ser igual a 12. E aqui a gente vai usar a equação da velocidade. Ó. V igual a V0y é igual a GT. Então nesse ponto vale 0 aqui. A velocidade inicial aqui no eixo do Y é 12. E a gravidade é 10. Ó. Como está subindo, negativo. Jogando 10 para lá, vai ficar positivo. Então o tempo de subida vai ser 12 dividido por 10. Ó. Então o tempo de subida vai dar quanto? 1,2 segundos. O tempo. Nós vimos que o tempo é o dobro, né? Então o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então se aqui deu 1,2, vamos multiplicar por 2, vai dar 2,4. Na letra C, eu quero que você aplicasse lá, calculasse a velocidade inicial do móvel, usando o teorema de Pitágoras, né, no caso, e depois calculando o seno e o cosseno. Então só vou fazer uma demonstração aqui para mostrar para vocês como é que a gente calcula seno e cosseno, dados os dois valores. Então aqui, ó, quando eu for calcular utilizando o teorema de Pitágoras, ó, então vai ficar V0 ao quadrado é igual a V0 de Y ao quadrado, que vai estar no eixo do x, mais Vx ao quadrado.
Nós achamos aqui, ó, a gente não sabe quem é esse V0, a gente está precisando dele. O V0 de Y foi achado aqui na letra A, ó, que deu 12. Então a gente coloca 12 aqui. E o Vx vai ser a velocidade que o móvel teve no início. Ó. Se a gente for olhar aqui, a gente tem a velocidade escalar que vale 10. Ó. Então esse 10 é justamente a velocidade no eixo x, que é a velocidade de partida do eixo x. Então aqui, ó, aplicando Pitágoras, ó, v ao quadrado vai ser v0 de y ao quadrado, então 12 ao quadrado dá 144. E aqui, ó, o vx ao quadrado vai dar 10 ao quadrado, vai dar 100. 144 mais 100 vai dar 244, ó. Se eu tirar a raiz daqui, vai ficar 15,6 metros por segundo. Para a gente achar as relações trigonométricas, ó, é só inverter. Então eu sei que meu Vx é igual ao a V0, né? V0 vezes o cosseno de θ. Então, se eu tenho o Vx e o V0, eu posso achar o cosseno. Então, o nosso cosseno de θ vai ser o nosso Vx sobre o V0. Quem é o Vx? O Vx valeu 10. Ó. Então, tá aqui. Ó. Vx vale 10. A gente vai usar esse 10. Vai ficar 10 dividido por V0. O V0 deu quanto? Deu 15,6. Então, 15,6 aqui. Ó. Dividindo os dois vai dar aproximadamente 0,64. Da mesma forma, eu vou calcular meu Vy, que é igual a V0 vezes o seno de θ. Então, meu Vy aqui, ó, ou o seno, né? Vamos fazer aqui o seno de θ. Vai ser igual a Vy sobre V0. Então, nosso Vy aqui foi quanto? Vamos lá, Vy no eixo x, no eixo y aqui foi 12. Vamos botar assim que fica melhor. Vamos colocar aqui V0 de y dividido por V0. Então vai ficar 12 dividido por o valor que eu achei aqui, ó. A gente achou aqui embaixo, ó, V0. 15,6. Quando eu dividir os dois, vai me dar um valor de quanto? 0,77. Então o seno de θ é 0,77 e o cosseno 0,64. E por último, para a gente achar o alcance, que a gente vai chamar de x, né, pela equação x, podemos chamar de A. O tempo total vai valer 2,4 e nós vimos que nosso Vx vai valer 10, ó, de acordo com o dado da questão. Então nosso alcance vai ser igual a Vx, que vale 10, vezes o tempo de subida, que é o tempo total, né? O tempo de subida vai valer 1,2, então o tempo total 2,4. 10 vezes 2,4 vai ficar 24 metros, que é o alcance que esse objeto vai ter na horizontal. Certo, pessoal? Então aqui foi a nossa aula de vetorial, né? A ideia de vetores, a ideia de componentes vetoriais e como aplicar eles numa situação em que a gente quer o alcance horizontal e o alcance vertical, que a gente chamou de altura máxima nos exercícios. Vimos as velocidades do início, no meio e no final e calcular o tempo de subida e o tempo de descida, dependendo se ele for oblíquo e horizontal. Certo? Então, eu recomendo fortemente que vocês tentem fazer os exercícios primeiro, anotem os exercícios, tentem fazer as questões e depois assistam o vídeo para saber se vocês realmente entenderam e se estão fazendo da forma correta. Então, pessoal, ok, finalizamos por aqui e até a próxima hora.